Glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto lido, Hebreus capítulo 2, do versículo 2 até o 3. Nós já meditamos nas últimas reuniões dos cultos de doutrina. Hoje vamos meditar no versículo 4 em diante, aquilo que Deus quiser dar para nós. Abra sua Bíblia, mantenha aberta, pois é um culto de ensino, culto de doutrina. Nós vimos na sexta-feira passada, quando o apóstolo pergunta, como escaparemos nós, não é? Se não atentar para uma tão grande salvação, que começando a ser anunciada pelo Senhor, foi no depois confirmada pelos que ouviram. Então, aqui ele está se reportando não ao Antigo Testamento, não é? Mas a salvação em Cristo Jesus. E na última reunião, nós mostramos porque a salvação em Cristo é grande salvação, porque Ele sendo Deus se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, não é verdade? Diz a Bíblia, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele se fez o Emanuel, Deus conosco. A sua salvação é tão grande que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, por causa do amor de Deus derramado sobre nós, sobre os que creem no Senhor Jesus. A salvação é grande, porque nos fez participantes da família de Deus. Coisa grande, não é? Tem gente que não dá valor, mas é uma maravilha ser filho de Deus, irmão de Jesus, não é? E ter o nome escrito no livro da vida. Aí no versículo 4, na continuação, ele diz, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, não é? Então, o texto dá a entender e nos mostra que aqueles que depois de Jesus falaram foram os apóstolos, foram os seus discípulos que ele transformou em apóstolos. Discípulo quer dizer seguidor, aluno, não é? Primeiro ele os treinou durante 3 anos aproximadamente, não é? Como discípulos, aprendizes do maior curso de evangelização que já houve no mundo, o curso teológico também. Já pensou que aprender as verdades divinas com o próprio Criador de todas as coisas? Pois a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ouvir do próprio Deus, que Jesus é Deus. Ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Glória a Jesus. Ele apenas abriu mão dos seus atributos, que ele não usou plenamente como homem, não é? Ele tem onisciência, ele tem todos os atributos, mas ele abriu mão da sua onipotência. Se ele não tivesse aberto mão, ninguém podia tocar nele. E ele se deixou sacrificar por nós. Também ele abriu mão da sua onipresença, não é? Ele podia estar em todos os lugares, mas como homem, ele só estava num lugar para mostrar a sua humanidade, não é verdade? Então Jesus treinou-os muito bem, não é? E mandou que eles prosseguissem a missão. Os transformou em discípulos quando ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, não é? E diz que uma série de sinais seguiriam aqueles que crescem no seu nome. Então aqui o apóstolo está dizendo que ele testificou, Deus testificou com eles, não é? Com sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Interessante, não é? A lição deste segundo trimestre, pela graça de Deus, comentada por mim há 7 anos atrás, mas como tema deste ano para a Convenção Geral das Assembleias de Deus é
a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, ou seja, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Então eles acharam por bem reeditar aquela lição que foi muito bem aceita para a glória do Senhor, não é? Glória a Jesus. Aí diz assim: Deus fez maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos. Dons do Espírito Santo distribuídos, não é verdade? Sim, por sua vontade. Existem uns irmãos das igrejas chamadas igrejas históricas ou igrejas reformadas, não é? Que não aceitam que os dons espirituais sejam para os dias de hoje. Não, foi só para o tempo dos apóstolos. Dom de curar, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, não é? Dom de operação de maravilhas, não é? Dom da ciência, dom da palavra da sabedoria. Ele disse: não é para hoje não, foi só para o tempo dos apóstolos que era necessário. E o batismo do Espírito Santo, conforme Atos 2, com línguas estranhas, também não é mais para hoje. Aí eu pergunto a eles, até hoje não me responderam a minha pergunta: onde está escrito que os dons não são mais para hoje? Até hoje nenhum de irmão me respondeu. Ele segue a doutrina dos seus teólogos, não porque não sei o quê, porque era necessário as evidências daquele tempo e tal, e coisa. Digo: não, eu quero saber onde está escrito. Se você não puder dizer onde está escrito, não pode pregar, a não ser que tenha uma ligação, uma inferência forte com um texto bíblico. Então aqui está dizendo que Deus distribuiu dons do Espírito Santo por sua vontade. Olha aqui, irmão, dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Vá para mim, lá para 1 Coríntios capítulo 12. Aí você volta a sua Bíblia, não é? E vai para 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver quais são esses dons do Espírito Santo, ou dons espirituais, não é? O apóstolo São Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Em pleno século 21, ainda tem gente ignorante acerca da atualidade e necessidade indispensável dos dons espirituais, não é? Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Quer dizer, quando a pessoa não era crente em Jesus, era guiado pelos ídolos, pelas falsas doutrinas, se encurvando diante de imagens de esculturas, de falsos deuses, etc. Aí ele diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Dê glória a Deus por isso, meu irmão, não é? Pelo Espírito Santo. Aí ele fala que existe três coisas: diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, dons, não é? Ministérios e operações são necessários à igreja de Deus em todo o tempo. Se naquele tempo, irmãos, que é de Jesus e dos apóstolos, havia necessidade desses dons, desses ministérios, dessas operações, por que hoje não precisaria mais? Não precisaria mais, né, se houvesse chegado aquilo que ele diz no capítulo 13, versículo 10 de 1 Coríntios. Vá para lá, vira a página da sua Bíblia. No capítulo 13 fala sobre o amor, não é? Sobre amor, a suprema excelência da caridade ou do amor. Aí ele fala o que é o amor, o que não é o amor, etc. Aí mais na frente ele diz assim, ó: o amor nunca falha. Mas havendo profecias, ou seja, com dom de profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, dom de línguas, cessarão. Havendo ciência, o dom da ciência desaparecerá. Aí o versículo 9 ele diz:
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, todo o nosso conhecimento das coisas de Deus, dos dons de Deus, são imperfeitos, são relativos, são parciais. Está vendo? Agora, no versículo 10 diz assim, 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Não haverá mais necessidade de língua, de profecia, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, dons de milagres, interpretação de línguas, discernimento do espírito. Não há necessidade mais disso. Quando vier o que é perfeito, alguém escreveu, o que é perfeito é Jesus. Não, meu amigo, o que é perfeito já veio. O que é perfeito já veio. O que é perfeito aqui, ele está dizendo, quer dizer, que hoje nós estamos numa condição, num estado ainda de imperfeição. Mas quando vier o estado em que seremos perfeitos, o estado da perfeição, Paulo diz que um dia nós vamos atingir, vamos chegar à estatura de varão perfeito, não é verdade? Semelhante a Cristo. Aí tudo isso deixa de existir, tudo isso cessa. Porém, enquanto esse estado do que é perfeito não vem, nós temos que buscar, meus irmãos, esses dons espirituais. E os dons espirituais, conforme Coríntios capítulo 12, não é? Ele vai explicando aqui, ele explica, não é? No versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós vamos estudar isso nas lições do trimestre da escola dominical, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Aqui não é sabedoria humana, não é sabedoria que se aprende pela experiência, nem tampouco motivada pelos ensinos nas escolas de primeiro nível, segundo, superior. Não, aqui é sabedoria de Deus. Vamos estudar esse dom bem direitinho na lição bíblica. Também a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ciência é conhecimento. Conhecimento, aqui não é um conhecimento acadêmico, intelectual, não é. É conhecimento das coisas de Deus. É Deus que dá a conhecer. Palavra de ciência, uma coisa sobrenatural, não é, irmãos? O versículo lido em Hebreu diz que ele distribuiu dons do Espírito conforme a sua vontade. Aqui diz que é dado para o que for útil, não é verdade? Então, dons, palavra sabedoria, ciência é conhecimento, sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não sabe agir, então não tem sabedoria. E o que tem, irmão, de gente sem sabedoria, no meio cristão mesmo, é tremendo, não é? Pessoas com certos comportamentos, não é? E práticas que demonstram que não tem a menor dose da sabedoria de Deus. Uma irmã, por exemplo, uma jovem, sei lá quem for, que fica diante de um aparelho de televisão, assistindo porcaria, assistindo patifaria de novela, não é? Ou crente que pega para... Eu assinei, por exemplo, Netflix, aquela grande distribuidora de filmes do mundo todo, mas quando eu vi Netflix fazer uma porcaria de um filme dizendo que Jesus é gay, eu digo, isso é do Satanás. Mandei cancelar na hora. Eles já mandaram umas 50 pedidos para eu voltar. Digo, negativo. Então, o crente que fica dominado por essas coisas, é falta de sabedoria de Deus na sua vida, meu querido irmão. Então, o dom da palavra de sabedoria, e outro da ciência, outro pelo meu Espírito, a fé, o dom da fé. Vamos estudar isso na lição da escola dominical. Não é a fé para a salvação, não é a fé como doutrina, não. Essa aqui é uma fé especial, o dom da fé, não é? Que Deus dá para momento, não é? Aquele que tem o dom da fé, não pode usar todo dia porque ele quer, não. É em momentos especiais que exigem uma fé sobrenatural, aí Deus dá àquela pessoa que tem o dom. Você entende, meu irmão? Dom da fé.
dom da fé. A outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Eu vi o pregador, aliás, participei de uma live ontem, em que o irmão dizia os 9 dons. Então, os 9 dons do Espírito Santo, e eram 2 pastores, ele e eu, e o irmão que estava dirigindo a palestra, o estudo, a live. Quando chegou a minha vez, eu digo, meu irmão, me permita só uma observação, não é? Ele é um grande pregador, grande conhecedor das Escrituras e de muita coisa mais. Aí eu disse, irmãos, me parece que são 9 tipos de dons. 9 tipos. Mas nós não podemos dizer que são só 9 dons espirituais. Por quê? Quando chega nos dons de curar, não diz o dom de curar, diz os dons de curar. Veja como Deus é bom, não é? Sabendo que por causa do pecado, a enfermidade haveria de atingir a humanidade, e até mesmo aqueles que são filhos de Deus, são alcançados pela enfermidade. Então Ele não deixou um dom de curar, deixou dons. Isso é uma prova de que Ele quer dar saúde, não é? Através da sua palavra, através da cura divina. Dons de curar. Uma pessoa pode ter mais de um dom, e quem sabe até mais de um dom de curar. Eu já vi um pregador lá em Natal, ele tinha um tipo de dom, assim, para orar pelos ossos da pessoa, sabe? Os ossos da pessoa, ele orava pelos ossos, orava mais pelos ossos. E ele disse que quem tivesse um braço mais curto do que o outro, a perna mais curta, Jesus ia curar. Eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Pois não é, irmãos, que eu vi uma pessoa com um braço mais curto do que o outro, quando botou aqui ficou assim. Quando o homem orou, ficou igual. E, meu Deus, tu és grande mesmo. Ora, Ele foi quem fez todas as coisas, na verdade. Outros já têm um chamado para orar mais por problemas de coração, outros por problemas de nervos, e assim por diante. São dons de curar. Se Deus quer dar dons, muitos dons a uma pessoa, ninguém pode impedir, não é? Glória a Deus por isso. Dons de curar no plural. Daí porque você pode dizer assim, existem 9 tipos de dons. Tipos. Mas dons são ilimitados por causa do dom de curar, que é um dom plural e não um dom singular. Outra, operação de maravilhas. Uma tradução diz, operação de milagres. Veja bem, fala em dons de curar, não é? E logo em seguida vem dons de maravilhas, ou de milagre. Quer dizer, um milagre é muito mais do que uma cura, digamos assim. Uma cura normal, vamos dizer. Maravilhas, milagres, são coisas que não há a menor condição, meu irmão, de alguém reverter. Por exemplo, uma pessoa doente de diabetes, existe medicação que pode reverter aquele quadro. Pessoas doentes até de câncer, tem tratamento que cura, tá certo? Mas maravilha é algo que nem medicina nem nada resolve, entendeu? O dom de maravilha é isso. Milagre é o médico dizer assim, olha, aqui não tem explicação, aqui foi um milagre. Dê glória a Deus por isso, não é? Como a irmã que foi, eu cito isso nas minhas explicações sobre esses dons. Uma irmã lá em Natal, doente do coração, foi ao médico, e o médico disse, olha senhora, vá para casa, não lave nem um lenço, se a senhora lavar, pode cair para trás e morrer. Seu caso é gravíssimo, a senhora tem poucos dias de vida. Que diagnóstico terrível, né, irmão? Uma sentença de morte. Mas aquela serva de Deus saiu do consultório médico e disse, sabe uma coisa, hoje tem círculo de oração, eu vou passar no círculo de oração, antes de ir para casa. Chegou no círculo de oração, pediu oração, e as irmãs oraram por ela, não é? Ela foi para casa. No outro dia, irmãos, ela estava em casa. Isso é bom porque não é conversa não, é fato. Estava em casa, quando de repente entrou na casa dela um anjo.
Você crê nisto? Então dê glória a Deus. O anjo entrou e disse: eu vim para te curar. Estava totalmente desenganada. Acabou, vou morrer. Pronto. O anjo estendeu a mão, a mulher sentiu energia, sentiu força, foi completamente curada. Claro que aí foi um anjo, não foi alguém que tivesse o dom, que orasse por ela, não é verdade? Mas existe casos em que o irmão tem orado, imposto as mãos sobre os enfermos, e os enfermos são curados de maneira milagrosa. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Uma irmã levou uma criança ao médico, eu vi também, olha irmãos, eu era um frequentador de ciclo de oração. Não era tanto porque eu quisesse ir para o ciclo de oração. Depois de jovem, não, aí é porque eu queria, depois de casado. Mas quando menino, adolescente, minha mãe me obrigava a ir. Eu queria ficar na rua jogando bola, jogando biloca, brincando com seu colega lá na rua que eu morava. Não, vamos para a igreja, vamos embora, tem que ir para a igreja. E eu ia para a igreja. E ouvi muitos milagres, muita coisa maravilhosa, meus irmãos, que Deus fez, não é? No ciclo de oração, a irmã contou que levou o menino ao médico, muito mal, o filho dela. E chegando ali, o médico examinou a criança, tudo, e passou os exames, e depois disse: olha, infelizmente, não tem solução. O caso desse menino é muito grave. É muito grave e certamente não vai viver muito tempo. Aí aquela serva de Deus olhou para ele e disse: doutor, o senhor é médico, mas o senhor não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus, doutor. Sabe o que foi que o médico arrogante disse? Se esse menino ficar bom, eu rasgo a minha credencial de médico. A serva de Deus disse: pois se prepare. Foi para casa e foi buscar o Senhor, foi clamar ao Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Dê glória a Deus por isso. E passado poucos meses, Jesus curou o menino, meu irmão, totalmente, radicalmente. Meu filho, vamos lá no médico agora, bora. Aí levou a criança lá, o menino de seus 8 anos. Quando o médico olhou assim, se espantou. Arregalou os olhos, porque o menino veio agora forte, sozinho, andando, firme. Quando chegou: foi que houve essa criança? Doutor, o senhor se lembra que o senhor disse que não tinha jeito? Mas Deus é quem tem a última palavra. Ele curou o meu filho, dê glória a Deus por isto. Ele curou. Ela não perguntou: e a sua credencial? Porque ia humilhá-lo, né? Mas ele não rasgou a credencial. Mas ele aprendeu que quem tem a última palavra é Deus, nosso Senhor e Salvador e Criador, nosso médico divino. Dê glória a Deus por isto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos confiar. Então são dons que Deus deu aos homens, não é? Segundo a sua vontade. Aí vai dizendo: operação de maravilhas, né? Operação de maravilha, outra profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, etc. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. É o Espírito Santo quem reparte. Agora, você, minha irmã, tem direito de buscar dom. Sabe por que no meio da igreja tem poucas pessoas com dons? Porque a maioria não procura. Não, aquela irmã tem dom de profecia, aquele outro lá tem um dom de pregar, aquele ali tem um dom de ensinar, mas eu fico esquecido. Não. A Bíblia manda buscar. Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons. Dê glória a Deus por isso. Você pode buscar. Você pode dizer: eu quero o dom de curar, eu quero o dom de profecia. Agora Ele dá se quiser. Aqui está dizendo que Ele reparte a cada um como Ele quer. E tem mais um detalhe: você que tiver um dom de profecia, ou de curar, ou da palavra, não pense em se mostrar, nem se exibir, porque senão Deus vai puxar o seu tapete. Tem gente que tem dom, meu irmão, que quer se mostrar, quer se exibir e tal, sabe? Para mostrar que é superior aos outros. Não, quem tem dom não é superior a ninguém. Não, Senhor. Porque na casa do Senhor ninguém é maior do que ninguém. Só Ele é o grande. Louvado seja Deus. Olha, irmão, deixa eu dar um conselho a você. Não queira ser grande, não.
Não queira ser grande pregador, não queira ser grande ensinador, não queira ser grande músico, não, queira ser pequeno. E pastor, vamos comigo, Mateus capítulo 11. É bom aprender com Jesus, né? Doutrina é assim, tem que abrir a Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Abra aí sua Bíblia, porque você quiser passar uma caneta aí, você não esquece com facilidade não. Eu já repeti isso várias vezes. Não queira ser grande. Não invente de querer ser grande, nem pense que é maior do que ninguém. Você vai quebrar a cara. Mateus 11, 25 diz, naquele tempo, olha quem foi que disse, Jesus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Dê glória a Deus por isso. Aprenda, irmãos, queira ser humilde. Queira ser humilde. Quando eu tive uma estafa, não é? Uma depressão tão séria, tão profunda, que eu tinha 5 cargos na igreja, né? E tinha mais 2 cargos na universidade. Eu era professor de economia internacional, eu era pró-reitor, um dos 6, naquela época, um dos 6 cargos mais importantes, eu tinha aquele cargo pró-reitor da administração. E foi tanto problema na minha cabeça, tanta luta, tanta confusão, tanto estresse, que eu entrei mesmo numa depressão terrível. Tive que sair de todos os cargos da igreja, tive que deixar de ensinar, tive que sair do cargo administrativo. Só não me prejudiquei na minha aposentadoria, porque Deus usou o próprio reitor para dizer, não se preocupe, vá para casa se tratar, quando você ficar bom, você volta para o seu lugar. Pois bem, fiquei em casa dentro de uma rede, numa cama, o dia todo. Minha esposa, de saudosa memória, quem ia para a universidade, que ela tinha um cargo lá também, eu ficava em casa. Foi tão grande aquilo que arruinou a minha mente, acabou com a minha mente, que eu não podia nem ler a Bíblia direito. Está vendo? Acabou. Arrasou minha saúde, fiquei incapacitado para o trabalho na igreja ou trabalho na minha profissão. E arrasado mesmo. Sem esperança, sem expectativa de nada. Chegava de manhã e dizia, meu Deus, será que eu chego à noite? Chegava à noite e eu dizia, será que eu chego amanhã? Está vendo? Mas eu fiz um voto a Deus. Senhor, se Tu me tirares dessa situação, se Tu me curares, Senhor, sabe o que eu disse a Deus? Eu não quero fama, não quero ser grande não quero fama local, nem regional, nem nacional, e nem tampouco internacional. Eu só quero uma coisa, Senhor, que me restaure a saúde, para eu Te servir, eu só quero isso, vida e saúde para Te servir, eu quero ser servo, não quero cargo na igreja, não quero nada. E disse mais, eu que gostava de escrever, agora estava com a mente arrasada, não escrevia nada. Se Tu me curares, e um dia eu puder escrever um livro, aquilo que eu vender deste livro, não quero lucro para mim não, eu pago só a editora, e o rendimento é para aplicar na Tua obra. Deus, meus irmãos, Deus topou esse voto que eu fiz a Ele. Topou, irmão. Tomei remédio 3 anos, remédio controlado, taxa preta. Depois de 3 anos, a psiquiatra foi diminuindo o remédio, até que um dia, o último vidrinho, eu estava até na casa de minha filha Ilana, no Rio de Janeiro, de Keno. Aquele vidrozinho, eu estava me sentindo tão bem,
Peguei aquele vidro e disse: Senhor, aqui está a última dose. Eu creio que já me deste vitória. Nunca mais eu comprarei esse remédio para a glória do nome do Senhor. Joguei no lixo, pá, o vidro seco. Irmãos, eu tinha 30 e poucos anos. Hoje eu tenho 78, para a glória do nome do Senhor. Nunca mais tomei remédio para isso, para nervo, para mente, para coisa nenhuma. Porque Jesus me curou. Aí quando a universidade, voltei para o meu trabalho, tudo, a universidade entrou de greve 6 meses, disse: sabe uma coisa? Agora eu vou escrever um livrozinho. Aí peguei umas apostilas que eu tinha, de estudo para a juventude, para casais, e fiz o meu primeiro livro, A Família Cristã nos Dias Atuais. Pronto. Deus abençoou o livro, não é? Foi bem aceito no Brasil todo, e aquele rendimento que eu vendia, entregava para a obra do Senhor. Está vendo como Deus faz? Agora você disser: Senhor, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande professor, eu quero ser um grande, eu quero ser... Não, está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Dê glória a Deus. E sabe, irmão, eu nunca pensei em escrever lição de escola dominical, nem livro, não. Eu escrevi aquele livro, aquele voto que eu fiz a Deus. Pois é. Aí a casa aplicadora me telefonou: mas não, o senhor pode escrever uma lição da escola dominical? Irmão, depende, qual é o tema? Vamos mandar para o senhor. Mandou. Minha primeira lição de adultos foi Êxodo. Pronto. Eu nunca tinha escrito. Aí eu orei a Deus: Senhor, mostra aqui como é que eu devo escrever. Aí Deus me ensinou. Escrevi a primeira lição. E Deus abençoou, que a CPAD gostou, e já vai com 18 lições para a glória e o nome do nosso Deus. E aquele livrozinho que eu escrevi depois de que Jesus me curou, hoje são 18 livros também. Aliás, 19, porque tem um livro que eu escrevi para a universidade. Estou contando isso é para me exaltar, não. É para dizer que quando você se humilha, Deus lhe exalta. Dê glória a Deus. Eu não queria cargo nenhum na igreja. Aí Deus foi abençoando. O pastor me chamou para ser dirigente da mocidade, depois auxiliar, diácono. Demorou muito. Tem gente que quer ser pastor logo. Eu não, demorou muito. Muito. Diácono foi uns 7 anos. Para ser presbítero, mais uns 6. Evangelista, lá vai mais 7. Pastor, foi tão engraçado para ser pastor, irmão. Esse foi engraçado mesmo, para ser pastor. Eu nunca pedi nada. Era evangelista em Natal. Aí tinha as consagrações e ninguém falava comigo para ser pastor, coisa nenhuma. Eu também não falei com ninguém. Quem conheceu o pastor Sabino aqui? Luiz Sabino de Sena, quem conheceu? E Otávio conheceu, os irmãos ali. Aí me surpreendi, quando o pastor Sabino chegou para mim, disse: Elinaldo, eu não sei o que é que fulano tem contra você. O que, pastor? Eu e o pastor Nelson Bezerril já lhe indicamos para ser pastor 3 vezes, e ele manda riscar o seu nome toda vez. Diz que você não tem condição de ser pastor, não. Você pensa que eu me abati com isso, que eu fui tomar satisfação? Não. Respondi na hora, creio que foi uma palavra profética. Eu disse: pastor Sabino, não se preocupe, porque no dia que Deus quiser que eu seja pastor, Ele vai tirar gente e botar gente. Só disse isso. Eu disse, saiu assim: Deus tira gente e bota gente. Pronto. Pouco tempo depois, o pastor da igreja foi mudado. Aí entrou outro. O outro entrou, na mesma semana que entrou, mandou me chamar. Disseram: não, eu quero lhe consagrar pastor. E eu não falei nada com ele, nem com ninguém, não. E quero lhe convidar para fazer parte da minha diretoria. E eu estava tão ansioso para isso, né, que eu disse: pastor, me dê 3 dias para orar. Estou querendo dizer o contrário, né? Não estava tão interessado. Fui orar 3 dias. Eu disse à minha esposa: o pastor me chamou.
Mas eu acho que eu não vou não. Aí Iris disse: meu filho, você não se lembra da palavra que você ouviu através daquela irmã lá em Candelária, não? Ai, meu Deus. Mês de maio, eu estava dirigindo a congregação de Candelária, na escola dominical. Uma irmãzinha, que eu não sei quem era ela, fez assim para mim, ó: quero falar com o senhor depois. E eu esqueci da irmã. Esqueci. Terminou a escola dominical, saiu todo mundo, a irmãzinha sentada no banco, esperando que eu chamasse. Eu não chamei. Ela já ia saindo, aí o Espírito de Deus: olha aquela irmã, meu Deus, aquela irmã que falava comigo. Ei, irmã, peraí, por favor. Aí ela voltou, só ficou eu sentado aqui, assim na frente com ela. Pois não, minha irmã, me perdoe que eu me esqueci da senhora. Disse: pastor, eu vim aqui porque Deus mandou uma mensagem para o senhor. Isso era o início do mês de maio. Ela disse: Deus mandou dizer que antes do dia 31, o senhor vai receber um convite. E não rejeite, porque é de Deus. Tá bom, irmão, obrigado, ABC, orei por ela. Quando eu disse a ele que não ia aceitar, ele se lembra? Não, é mesmo. Era o dia 28 de maio. Eu pedi para orar até o dia 31. E fui lá dizer ao pastor que aceitava. Irmão, a melhor coisa é descansar no Senhor. Salmo 37. Depois que eu passei aquele sofrimento da estafa tremenda, Deus mudou a minha cabeça, e eu deixei de ser perfeccionista, e preocupado com isso, preocupado com aquilo. O Salmo 37 diz: entrega os teus problemas ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Está vendo, irmão? Então, Deus abençoou, e nunca mais tive aqueles problemas, e fui consagrado a pastor sem pedir, sem procurar. E de repente vai pôr mais uma coisa para aqui, outra para lá. Sou convidado para vir dirigir a igreja de Parnamirim. Eu disse: pastor Santana, eu não tenho condição não, pastor. Não tenho condição de dirigir essa igreja não, porque eu nunca dirigi uma igreja no interior. Só dirigi 2 congregações de Natal. A maior que eu dirigi foi a Mocidade. Não tem experiência não, pastor, não tenho condição não. Pastor Otávio conheceu bem pastor Santana, o jeito dele falar, né? Eu disse: pastor, eu não tenho condição de dirigir, substituir o senhor não. Ele disse: pois é, mas Deus disse que é você. Então, fazer o quê? Fazer o quê? Sabe o que é isso, irmão? É Deus quando Ele dirige a nossa vida. Não sou melhor do que vocês, tenho tantas falhas, mas precisamos aprender a confiar mais no Senhor.